próximo programa tem o oferecimento de Alto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Combustível de qualidade com procedência é no Alto Posto Ouro Verde. Endereço: na Rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro da cidade de Pompeia, em frente à rodoviária de Pompeia. Alto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Duran Equipamentos para Construção Civil. Precisa alugar equipamentos para sua obra? Como bitoneira, andaimes, container, socador e muito mais? 14 99750 8114. Duran Equipamentos para Construção Civil. Olá, você que está ligado na tela da TVR, estamos chegando, já desejando a você uma excelente semana. Chegamos com o nosso jornal TVR Notícias. Eu sou Williams Carlos, desejando a você uma excelente semana, uma segunda, terça, quarta, quinta e sexta abençoado. E lógico, vou trazer bastante notícia durante essa semana para que você que me acompanha fique bem informado, sabendo o que acontece. Antes de começar, no rodapé do vídeo, tem o nosso contato, nosso WhatsApp. Tem um flagrante, tem um fato, tem uma ocorrência, você pode nos encaminhar e vai ser um prazer noticiar aquilo que vem acontecendo no seu bairro, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que me assiste em qualquer local do Brasil. Estamos aqui trazendo notícias importantes em cadeia nacional, porque agora também você que tem sua TV Smart pode baixar o aplicativo da TVR através do Google Play, desde que seja sistema Android a sua TV Smart. Então o Brasil inteiro agora está ligado na tela da TVR, tá bom? Bom, vamos começar falando de previsão do tempo. Vamos para a vinheta. Bom, pessoal, nós temos aí uma semana que se inicia, tá? Nós temos uma semana que se inicia e, lógico, quero trazer um alerta, porque no domingo, pode deixar aqui já a produção, que no domingo eu recebi um alerta de queda de umidade. Isso, exatamente. Isso, para quem tem problema respiratório, é complicado, porque o ar cai a umidade do ar e pode gerar problema para quem tem bronquite, tem asma, tem problema respiratório, tá ok? Vamos lá, vamos falar de previsão do tempo para essa segunda-feira. Hoje, segunda-feira, mínima de 17 graus, um clima agradável, já não é tão frio, mas tem aquela brisinha gelada. Lembrando que nós estamos no inverno e pode chegar hoje aos seus 30 graus. A meteorologia fala, por isso que eu falo que é muito importante você tomar cuidado com a umidade do ar. Por quê? A meteorologia fala que a umidade do ar chega aos 33%. E isso é perigoso porque é muito baixo. Falando do município de Marília, o mesmo cenário. O que acontece de mudança entre uma cidade e outra é a questão de temperatura. Mas podemos chegar no município de Marília aos seus 29 graus, e como você vê na tela, tanto Pompeia como Marília, não há possibilidade de chuva. Mas lembre-se, umidade do ar baixa, então necessita muito de hidratação. Beba bastante água, deixe o corpo hidratado para não ter problema. Vamos para o Vale do Paraíba, São José dos Campos, na tela lá, 14 graus de mínima, aí ali já é uma brisa mais gelada, já é um friozinho mais intenso, podendo chegar aos seus 27 graus na cidade de São José dos Campos e de toda aquela região. Nós estamos falando de São José dos Campos, Tremembé, Taubaté, todo o Vale do Paraíba ali, é essa possibilidade de previsão do tempo. Detalhe, não há previsão de chuva, ok? Então, uma importante informação para você, volto a repetir, não há possibilidade de chuva, tá bom? Pessoal, nós temos notícias importantes, nós falamos agora do Vale do Paraíba. E neste domingo aconteceu um grave acidente, um engavetamento, tá? E temos algumas imagens que eu vou pedir para a produção colocar. Olha a situação do carro, o que aconteceu? Tá vendo esse caminhão aqui? Isso que eu falo que é muito perigoso, né? Quando você vê caminhão, vê carreta, independente do seu porte, você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre digo para as pessoas assim, não fique próximo a um caminhão, uma carreta, né? Um bitrem, ou até de um ônibus. Por quê? É perigoso,
Tá? E o que aconteceu nesse acidente aqui que você está vendo na tela e posteriormente você vê em tela cheia no seu televisor? Esse caminhão não conseguiu frear, acarretando o engavetamento. O que é o engavetamento? Imagina uma fila de carros e de repente o último que vem, que no caso foi o caminhão, ele não conseguiu segurar a carreta e veio fazendo o estrago que é atingir alguns veículos, tá? Alguns veículos. Isso aconteceu na manhã deste domingo lá na Dutra, que essas imagens que vocês estão vendo foi essa carreta. Olha a situação desse Onix, ela teve aí uma lateral totalmente danificada e a frente, tanto dessa van também a mesma situação, lateral, frente danificado, mas o grave foi o primeiro carro, que foi esse Celta. Nesse Celta, para você ter ideia da situação, foi onde os feridos ficou com maior intensidade de gravidade e foi encaminhado para o hospital de Taubaté. Repito, isso aconteceu na manhã de domingo, na rodovia Presidente Dutra, que é a BR-101, tá? Essa rodovia, ela faz conexão com São Paulo, capital, inicia lá no finalzinho da Marginal Tietê e se encerra, né? Lógico, ela continua, mas ela vai ao Rio de Janeiro e infelizmente aconteceu essa ocorrência muito grave. Diante de todo esse cenário que você vê na tela, de vários veículos sendo atingidos, o caminhão que não conseguiu parar e frear a tempo e deu essa colisão de vários carros, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, pelo fato de ser uma rodovia federal, que é a BR-101, é a PRF que toma conta dessa rodovia em questão de policiamento, e a Polícia Rodoviária Federal realizou aquilo que é de praxe, que é o teste de etilômetro. O que é esse teste? A polícia vem, se há condição, a polícia vai até o condutor do veículo e faz o teste do bafômetro, que nós chamamos de etilômetro, e para verificar se a pessoa bebeu, né, uma cerveja, uma latinha de cerveja, um vinho ou uma cachaça, o que seja, e faz o teste. No caso desse acidente aqui, foi feito o teste de etilômetro e não deu nenhuma variação em relação a álcool no sangue. Então, todos foram liberados nessa questão. Foi uma fatalidade, foi uma situação muito delicada, por isso que eu digo que é muito perigoso um caminhão, um ônibus, independente do tamanho do porte do veículo, ficar próximo a esses carros, tá? Entre os feridos dessa colisão, por isso que eu digo que o mais grave foi aquele Celta, que a produção vai voltar já já, o Celta preto que precisou cortar o teto do carro, olha lá, cortou o teto do carro, retirou, foi um menino de 3 anos, um adolescente de 13 anos de idade, tá? Que foi apontado como vítima em estado mais grave, repito, uma criança de 3 anos e também um adolescente de 13 anos, tá? Além de 2 adultos do sexo feminino e um adulto do sexo masculino que estava nesse carro, e que acarretou esse grave acidente que aconteceu na manhã desse domingo, tá? Então você que está nos acompanhando, repito, cuidado com a rodovia. Eu sempre digo que quem dirige em rodovia não ache que você está dirigindo numa cidade comum. É totalmente diferente, o seu olhar tem que ser mais preciso, tem que ser sagaz nas sinalizações e observar bem os retrovisores para uma necessidade de emergência, você saber tomar uma ação rápida e importante, tá bom? Vamos para uma próxima ocorrência, a próxima ocorrência que temos aí, qualquer, vamos lá na tela, vamos para uma próxima ocorrência, porque olhe só o que aconteceu aí. Você está vendo aí o bichinho, né? O canil, né? Estamos vendo aí um bichinho, tá? E vamos para a tela cheia, veja só o que aconteceu. A polícia, estamos falando do BAEP, no 13º Batalhão do BAEP, realizando o patrulhamento e havia uma denúncia no município de Jaú, um local já conhecido pela equipe policial, tá ok? Já conhecido pela equipe policial. Estamos falando do bairro Orlando Ometo. É um bairro já conhecido pela comunidade, já é conhecido pela polícia do que se acontece lá. O que aconteceu? Diversas denúncias há naquele local e a polícia desceu até o local para verificar de fato o que a denúncia vinha dizendo. E encontrou ali uma casa, estamos falando de um barraco desocupado,
a polícia soltou os cachorrinhos e nisso foi encontrado, como sempre, droga, essa porcaria que destrói famílias. E foi encontrado porções de maconha, como você vê no vídeo aí, 7 porções de cocaína, além de embalagem tipo Ziploc, tá? E 2 Epidorf de cocaína. Então estamos falando de maconha, cocaína, balança de precisão, e foi que os bichinhos, os cães Rocky, né? O K9 Rocky, que é esse cachorro que você vê aí, encontrou nesse local que a equipe do BAEP foi para fazer a fiscalização e apurar as denúncias, né? Lógico que foi tudo encaminhado para a Delegacia Civil do próprio município de Jaú, aonde a Justiça segue o caminho com essa ocorrência que a polícia do BAEP encaminhou, tá bom? Pessoal, você que está me acompanhando, nós temos aí mais informações importantes. A próxima informação, vamos lá, que a produção vai preparar. Você que está ligado, no rodapé do vídeo, tá? Tem o nosso contato. Atenção, você que quiser mandar um fato, uma ocorrência, aquilo que vem acontecendo no seu bairro, irá ter um evento aqui, mande para nós, vamos apurar e, lógico, pode sair na nossa tela para levar para sua casa a informação completa, tá? Completa. Então não deixe de participar. Então esse número que aparece no rodapé do vídeo é o número que você pode fazer contato, ok? Vamos para mais notícia. Qual que é a próxima notícia? Nós estamos vendo aqui uma situação, povo. BAEP. Vamos falar do BAEP novamente. Tá vendo aqui? O que aconteceu nessa ocorrência do BAEP? A polícia andando, a viatura da polícia com a equipe policial dentro, lógico, né? Andando, tranquilo. De repente, visualizou um indivíduo. A polícia pensou assim, vamos parar um carro? Vamos dar uma paradinha nesse cidadão? Vamos conversar com ele? Vamos trocar uma ideia? E a polícia fez uma batida com ele. Parou, tudo certo? Certo? Tudo tranquilo? Joia? Tem alguma coisa ilícita aí? Posso dar uma olhada em você? Não, tá tudo tranquilo e tal. Mão na cabeça, revistou, né? Revistou a pessoa. Nada ilícito foi encontrado com essa pessoa que a polícia tá na mão. Aí você pergunta, William, se nada ilícito foi encontrado, por que ele está sendo encaminhado para a delegacia de polícia com o policial do BAEP? Por quê? A polícia, quando aborda o cidadão, ele puxa a capivara, manda mensagem lá para o Copom com o número do RG, os dados da pessoa, para ver se também não é um procurado da justiça. Não é um procurado da justiça. Nesse caso, havia um mandato em aberto, um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal qualificada contra a mulher. E aí, lógico, recebeu voz de prisão imediato e foi encaminhado para a delegacia CPJ do município de Jaú. Essa ocorrência, onde, de repito, a polícia não encontrou nada ilícito com esse cidadão aqui. Não encontrou arma, não encontrou droga, não encontrou nada ilícito. Porém, havia um mandato de prisão em aberto de lesão corporal qualificado contra mulher. E aí a equipe da polícia, o BAEP, tá, que é um batalhão da Polícia Militar Especial, do estado de São Paulo, deu voz de prisão em flagrante, encaminhou para a delegacia de Jaú, né? Encaminhou para a delegacia de Jaú, fazendo com que o mandato fosse cumprido, aquilo que a justiça determinou fosse cumprido, né? Então você que está nos acompanhando, são as notícias que aconteceu no nosso interiorzão, tá? E lógico, você que está nos acompanhando, né, tem muita programação para você. Então você que está nos assistindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, essas suas notícias em destaque que trazemos para você. Se prepara porque vem mais notícias importantes. Temos o Break News com Alan Rodrigues, que de vez em quando, a qualquer momento, ele viu algum boom aí, ele vai trazer a notícia pelo Break News. Eu, Williams Carlos, venho com o jornal TVR Notícia. Na sequência tem o jornal Agora Interior, tá? Agora Interior. E também tem o Max Notícia, trazendo informação da região. É a TVR trazendo muito jornalismo para que você que está me assistindo fique muito bem informado do que acontece. É o time todo trabalhando, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Que uma semana abençoada você eu tenha e desejo toda a sorte imensa para você. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.